começar falando com vocês a respeito de como que a gente começou essa ideia, né, de fazer essa live de hoje, falando da questão da importância, né, do autocuidado para profissionais de saúde, né? Então, assim, eu sou Giovana, sou psicóloga, né? Eu trabalho na área de saúde já aproximadamente desde 2007, né? Antes eu trabalhava mais na área de assistência social, né? E quando a gente trabalha na área da saúde, fazendo essa experiência enquanto profissional de saúde, a gente vai observando, né, o quanto muitas vezes a gente se sobrecarrega com o trabalho. E vai surgindo tantas demandas, né? E que a gente precisa olhar para a gente, né? Até para a gente poder fazer um trabalho assim, com mais qualidade, né? E também cuidando da nossa saúde, senão a gente acaba também adoecendo, né? Cuidando do outro. Então, a partir dessa experiência, né? E trabalhando junto com outros profissionais, também ouvindo, né, os profissionais de saúde, vindo várias demandas a respeito, às vezes, do cansaço, muitas vezes de não ter tempo, né, de estar sobrecarregado. Então, conversar sobre isso hoje veio muito dessas experiências, sabe? Oi, E boa tarde. olha, oi Marina, ai que bom ter Tudo você bem? aqui conosco. Legal. Gratidão de poder estar com você. Marina é fisioterapeuta e é bem importante assim que a gente tenha essa conexão, né? Então, como eu estava falando para vocês, como é que surgiu essa live, né? Esse interesse em falar do autocuidado. Então, ele veio disso, veio dessas conversas, né, de duas profissionais da área de saúde, né, dialogando, trocando, né, e se fortalecendo também, porque eu acho que quando a gente conversa, a gente dialoga, a gente também está fazendo autocuidado. Né? Então, eu acho que é bem importante a gente ter essas trocas, né? E uma profissional de uma outra área. Então eu acho que é bem importante, né, a gente dialogar sobre esse assunto, né, que é o autocuidado do profissional de saúde. E disso veio também, né, que veio fortalecer essa ideia dessa necessidade, né, de falarmos mais do autocuidado, né? Que na verdade o autocuidado é para todos nós, né? Não é só para o profissional de saúde, mas eu acho que o profissional de saúde ele tem uma defasagem, né? Nós nos dedicamos a cuidar do outro, né? Nós escolhemos uma profissão que é o cuidado com o outro, né? E nessa profissão a gente tem muitos desafios, né? E quanto a gente precisa olhar para nós também, né? Porque a gente é treinado a olhar para o outro. Né? E muitas vezes é difícil olhar para nós, essa parada, né? Esse momento onde que às vezes é o mais simples que a gente precisa fazer, né? Então, hoje, sendo o Dia Internacional, né, do autocuidado, então vem essa oportunidade, né, de a gente celebrar o dia de hoje falando disso que é muito importante, que é um tema importante para nós, profissionais da área de saúde. Então, eu queria passar agora a palavra para a Marina, né, para ela se apresentar e contar um pouquinho aí da sua experiência. Então vamos lá. Então, boa tarde a todos. Primeiro, obrigada, Ed, de poder estar aqui com você, compartilhando essa live com os alunos, com o pessoal, com quem é da nossa área de saúde, ou até mesmo com quem ainda não conhece, né, esse trabalho nosso, dos profissionais de saúde. E a gente entrou nessa questão, né, Ed? Então, o cuidador, o profissional de saúde cuida do outro, mas e dele? Que horas que ele vai cuidar? Né? Principalmente nesse momento tão delicado que a gente está vivendo. Então, bem, muito, muito importante esse tema. Uhum. Com certeza, né, Marina? Porque nós temos, enquanto profissional de saúde, uma certa dificuldade, né, de olhar para nós, né? E eu acho que um ponto que eu acho que a gente tem que reforçar é quanto a gente precisa dialogar entre nós enquanto equipes, né? Das mais diversas áreas, né? A gente estar conectado, né, dos diversos olhares, né? Porque eu acho que cada um de nós, na sua área de atuação, tem muito a contribuir. Né? E quando a gente consegue dialogar, a gente vai ampliando o nosso modo também de olhar para o nosso cliente, olhar para o nosso paciente, olhar para quem a gente cuida, né? Então, assim, esse ampliar esse olhar também significa ampliar o olhar para nós mesmos. Né? Quantas dimensões, muitas vezes, a gente desconhece de nós mesmos, né? Então, quando a gente consegue fazer isso, consegue ter esse olhar, né? Porque o que é o autocuidado, na verdade? Autocuidado é dedicação, é atenção, é zelo,
esse bom trato, né? Que a gente vai fazer para o outro e a gente se perguntar como que a gente poderia fazer isso conosco, né? Para a gente poder ter um pouco Sim. mais de acolhimento conosco, né? Que é isso que a gente faz com a pessoa que chega até nós, né? Então, como que a gente faz para dar essa atenção? Né? E aí a gente pode muitas vezes se enroscar, que eu falo, né, nesse sentido de dizer eu não tenho tempo, ai, mas eu trabalho demais, né? E a gente sabe que o profissional de saúde trabalha demais, e trabalha muito. Às vezes com 2, 3 empregos, muitas vezes. E aí até ontem, quando a gente estava conversando e preparando, né, esse encontro de hoje, né, a gente discutiu a seguinte situação, por exemplo, um profissional que trabalha dentro de um hospital, né? Então ele pode passar dias e dias sem ver sol, dependendo do horário que ele trabalha. Né? E a gente sabe Sim. que a luz solar, a energia solar, você pegar um período, né, de luz durante o dia, ele é super importante para a nossa saúde, para a nossa energia vital, né? Então, esse profissional, muitas vezes, ele não tem oportunidade de estar no sol, né? Então, assim, são limitações, às vezes, da própria profissão, né? E a gente tem que descobrir como que eu vou suprir. Né? Então, se eu não posso, então será que no dia da minha folga, será que tem algum momento que eu posso, né, me expor um pouquinho à energia solar, por exemplo, né? Ou poder fazer uma refeição mais nutritiva. Então, tudo isso acaba fazendo com que a gente, muitas vezes, se desligue de nós mesmos, né? Então, a gente está ali na função, no modo automático, né? Então, eu digo, são pequenas coisas que a gente vai fazer no nosso dia a dia que vão fazendo a diferença. E eu digo que, assim, cuidar de nós não tem que ser difícil. Muito pelo contrário, a gente tem que começar por aquilo que é o mais simples, né? Que é o mais óbvio, na verdade, né? E a gente às vezes vai se envolvendo, né, pela rotina do dia a dia e acaba deixando de lado esse autocuidado com nós mesmos. Ah, sim, exatamente. E lembrando, assim, que tá interessante, falando um pouco mais sobre autocuidado, né? É uma coisa que eu, como professora, sempre costumo cobrar das alunas. Então, assim, elas aprendem a cuidar do outro, né? Como cuidadoras. Mas e delas? Que horas que elas vão cuidar? Então, o autocuidado é extremamente importante, principalmente para quem é da área da saúde e presta o cuidado. Então, é, é a mesma questão, né? A pessoa cuida do outro, o profissional de saúde cuida do outro, mas é dele mesmo. Quando que ele vai cuidar? Então, é muito, muito importante esse tempo. Daí tem os argumentos, né? De que, não tenho tempo para mim, né? No caso, por ser profissionais, a maioria mulheres, né? Como a gente já comentou. Então, daí também tem aquela questão de o pouco tempo que tem para se cuidar, acaba cuidando, às vezes, do marido, do filho, dos filhos. Então, que tempo essa mulher vai ter, né? Que tempo ela, como pessoa, como profissional da saúde, vai ter para cuidar dela mesma, da saúde, desde a saúde física, como a saúde mental, ou seja, ambas estão interligadas, né? Mas que horas que essa profissional vai cuidar dela? Se ela se dedica a cuidar dos outros, né, no ambiente de trabalho, e da família, dos filhos e marido em casa. Então, como trabalhar isso, né? Que é extremamente importante. Então, aí que envolve essa nossa ideia, né, de promover esse acolhimento para os profissionais de saúde também. Né? Uhum, exatamente, né? E se a gente for pensar, né, essa questão do autocuidado, ela perpassa requisitos universais, né? Que às vezes a gente não se dá conta de quanto que é o óbvio, né? Então, assim, o sistema de cuidado, ele diz respeito à conservação do ar, à conservação dos alimentos, hábitos de higiene, atividades atividade e descanso, né? Então, quer dizer, o trabalho, o momento de descanso, a interação social, prevenção de riscos, né? Todas as normas e a organização que a gente tem, seja, por exemplo, dentro da área de saúde, os EPIs, por exemplo, como que é organizado, né, o sistema de saúde, no trânsito, né? As normas de trânsito que vem nesse sentido que do autocuidado, da preservação da vida, né? Então, o autocuidado tem a ver com isso, é preservação da vida. E ele começa justamente no mais simples, né? E vai se integrando a vários tipos de sistemas. Né? E quando a gente se dá conta disso, a gente começa a perceber, puxa, não é tão difícil. Né? A gente já tem uma gama de sistemas, né, que já nos ajudam, né?
que já são organizados para que a gente mantenha a nossa saúde. E só que acontece muitas vezes que a gente parece que precisa da dificuldade para se cuidar, né? Então eu digo que muitas vezes a gente precisa de um diagnóstico, né? Ah, eu tô doente, aconteceu um problema, então eu vou ter que me cuidar agora. Né? Então, por exemplo, tem o Agora que horário de nunca. tomar o medicamento, né? Eu tenho, o médico recomendou, né, que a minha alimentação seja com menos sal, menos açúcar, menos gordura. Ah, você deve praticar uma atividade física. E assim, eu acho que a gente tem que inverter essa lógica onde a gente vai promover saúde, né? Para não adoecer. E não ao contrário, a gente adoece para daí pensar em saúde, né? Então eu acho que nós, enquanto Parei de pensar. profissionais de saúde, a gente tem que levar essa lógica da promoção de saúde, né? E eu acho que a Da gente prevenção, acaba né? sendo exemplo, né, para as pessoas, Uhum. né? Puxa, a gente é profissional de saúde, né? Claro que a gente é humano, tem todas as limitações possíveis, né, enquanto humanos, mas eu acho que quando a gente entra nesse modo, né, de autopercepção e do autocuidado, né, isso também tem uma consequência muito positiva, né? Seja já dentro da nossa casa, né, com a nossa família, né, na medida que a gente vai se cuidando, que a gente vai buscando alternativas, né, para esse bem-estar, as pessoas elas vão se adaptando, né? E vão percebendo, nossa, mas você está bem, né? Então, realmente, isso que você está fazendo faz diferença, né? Então, é nesse sentido que a gente vai aprendendo, né? E eu digo que, assim, a gente sentir alguma coisa com relação à nossa emoção, né? Ou com relação ao nosso corpo, é super importante, porque, assim, toda emoção é importante. Né? Então, assim, a gente às Sim. vezes vê certos tabus, né? Certos rótulos, quando fala assim, nossa, você não pode ter raiva, nossa, você não pode ficar triste, né? Então, assim, como se você não pudesse sentir. E, na verdade, as emoções, elas são sinais para nós de mecanismos de sobrevivência. Então, se tem alguma coisa apontando que não está bem, puxa, isso me deu raiva, estou sentindo raiva, o que aconteceu né, com isso? Por que está acontecendo isso comigo? Né? O que mobilizou essa raiva em mim? Então, eu vou acolher esse sentimento, né? Ou, por exemplo, eu estou com medo. Ai, você não pode ter medo, imagina. Né? E, nossa, o medo é uma das principais emoções de sobrevivência, então é muito importante que a gente sinta o medo. Já pensou se a gente não sentisse? O que seria de nós? A gente não sobreviveria, né? Uhum. Então, assim, olhar para as emoções nesse sentido nos ajuda muito, porque daí a gente para de se limitar e aí a gente se protege, que é diferente de ficar assim em processo de defesa, né? Onde a gente fica tenso, a gente fica esperando o pior, que o pior aconteça, né?